interpretou a partida de hoje? O Vasco sofreu muito problema defensivo, principalmente com bolas enfiadas nas costas dessa linha de defesa. Queria ver como é que você enxergou isso. Bom, acho que o placar de 3-0 refletiu o que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, que o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com controle sem agredir muito, máximo até 10 minutos do jogo. Depois o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu o que foi o jogo. E eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais do que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta, na hora que era fazer falta. Então foi uma partida que, uma vitória meio inquestionável. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, da Litoral News. Queria saber qual foi a leitura por trás da mudança no intervalo. Você decide tirar o Tietê e botar o Matheus França. Queria saber qual foi a sua leitura sobre o primeiro tempo e por que o Matheus França entrando no intervalo já. O jogo estava 1-0, o principal motivo é que a gente estava perdendo, a gente precisava empatar o jogo. O Matheus França tem treinado também nessa função, a gente precisava de um jogador que conseguisse chegar mais à frente, que desse ritmo. Isso até melhorou. A gente voltou para o segundo tempo melhor que no segundo. O começo do segundo tempo foi melhor que como a gente terminou o primeiro tempo. A gente começou atacando mais, criando mais chance, o Andrés Gomes entrou mais no jogo. E estava 1-0, o Botafogo estava criando um pouco mais que a gente, mas a gente estava um jogo mais equilibrado. A gente também tinha chance de empatar o jogo, tivemos uma grande chance de empatar, não empatou. E a gente ficou desorganizado de uma maneira que não precisava. A gente estava, o segundo gol, a gente estava com a posse no campo de ataque. O Hugo tinha entrado no lugar do Barros para ficar mais por trás, para dar contenção. Ele passa e deixa o meio exposto. O Matheus também estava fora de posição. E tomamos um gol de contra-ataque. Ali praticamente definiu os rumos da partida. Depois tomamos um gol de bola parada. Boa noite, Diniz. Sérgio, do podcast Cruz Maltina. Eu queria saber, nos jogos passados, conversamos muito, falando contigo em entrevista, falando sobre o Barros e o Hugo Moura, que deram mais sustentação à defesa. O que está acontecendo que ele não tem mais essa dupla no meio campo? A gente não está vendo mais eles jogando. E o Vasco começou a tomar gols em partidas aí. Em qualquer momento eles podem jogar juntos. Mas a gente não tomou o gol só porque saiu o Hugo Moura. Agora também não tem mais aquela história que a gente não sofria gol quando o Barros saiu jogando. Que a gente gosta de acreditar nessas coisas infantis. Até outro dia parecia que o... Como é que é? Dá mais sustentação, mas assim, o time não vive só de sustentação. Se uma hora eu achar que isso vai fazer o time não é só sustentação. O jogador da posição, o Tietê, nada impede de jogar o Barros com o Hugo Moura. Nada impede. Tem sustentação, o Hugo Moura foi expulso contra o Fortaleza, jogamos com o jogador a menos, o Tietê naquele jogo fez uma partida muito boa, jogamos com o jogador a menos e tivemos sustentação, com o jogador a menos. Então não é só porque joga os dois que poderia ter um pouco mais de sustentação, a gente poderia, mas não era isso. O jogo de hoje não é muito simples, foi isso. Se fosse só botar os dois, a gente vai resolver o problema. A gente hoje abriu o meio, muito meio, abriu o meio, não é os volantes, não tem a ver com os volantes, tem a ver com o sistema como um todo. A gente identificou o jogo do Botafogo, é um jogo diferente do que eles estavam jogando antes, tem mais ideias do novo treinador, tem muito jogo pelo corredor central, a ideia era fechar o centro do jogo. A gente tomou muita bola dentro, tivemos que correr para trás, e então a gente estava lento para se articular. Então, assim, se de repente joga os dois, a gente poderia ter perdido, o questionamento é ser um outro. O time faltou articulação. Mas, repito, não impede nada de jogar os dois juntos. As circunstâncias, se a gente pegar o meu retrospecto aqui, desde quando eu entrei em termos de desempenho dos jogadores, no fundo nós ficamos com 3 jogadores para 2 vagas. O Tietê estava muito bem antes de machucar, depois o Barros entrou muito bem e o Hugo Moura teve muito bem comigo. Então, dos 3 iam jogar 2. Em determinado momento, se lá contra o Fortaleza o Hugo Moura não era expulso, talvez a dupla depois para frente seria o Hugo Moura e podia ser o Hugo Moura e Barros. Eu vou colocando aqueles que eu acho que merecem as circunstâncias, o contexto de tudo que está acontecendo. Então, nada impede de jogar os dois. Tá? Obviamente que a gente vai ganhar mais sustentação. Pode ser que uma hora que a gente não consiga criar o questionamento, deu sustentação, mas perdeu celeridade, a gente está saindo. A tua pergunta é justa, está tudo certo, é isso mesmo. Se jogar os dois, a gente vai ganhar mais sustentação. Pode ser que falte outras coisas. E é assim mesmo o futebol.
Né? Então a gente, assim, contra o Fluminense, jogou o Hugo Moura jogou o Barros e o Tietê. E a gente teve sustentação. Então não é uma coisa só. Não é, o time hoje foi mal marcando como um todo. Uma peça só é querer achar uma coisa fácil. E não foi só por conta disso que o time não teve sustentação. Aqui, Diniz, boa noite. Jonatas, canal BTB Esportes. Até dentro desse assunto em relação à marcação, até que ponto a ausência, né, do Paulo Henrique, do Nuno Moreira, atrapalha a ideia de jogo justamente tanto na parte ofensiva e defensiva. Se você permitir uma observação, no final ali do jogo teve ali uma cobrança a mais em cima do Piton. Qual foi o teor da conversa ali na cobrança com o Piton? Obrigado, Diniz. Do Piton foi que na hora que era para ele entrar um pouco mais, não pegar o espaço do Barros, mas o Piton ficou um pouco mais por trás. Deixar o Andrés com espaço que onde ele estava conseguindo levar vantagem e ele tentar ficar mais por trás. E na hora que a gente toma o contra-ataque, ele estava mais na frente, mas nem acho que foi o Piton o mais errado ali. A gente podia ter ficado mais organizado defensivamente. Então era mais na questão, era mais no posicionamento dele ficar um pouquinho mais por trás para o Andrés Gomes, se ele fosse como ele estava fazendo, ir para cima do cara, não tinha necessidade do Piton passar naquele espaço, ele podia ficar mais por trás para a gente ter um pouco mais de sustentação. De canal A Hora do Vasco, você respondeu para o amigo Sérgio falando de sustentabilidade, né, entre Hugo Moura e Barros formando a dupla de volantes, mas vai um pouquinho mais além disso, porque com os dois você também otimiza o setor ofensivo, né, dá mais liberdade para o Coutinho, mais liberdade para a ultrapassagem de laterais, e os jogadores do setor ofensivo ficam mais à vontade, sabendo que tem dois volantes de contenção. Duas escolhas suas para esse jogo contra o Botafogo foram muito questionadas pelo torcedor. A primeira, o Tietê, e a segunda, o Pablo Verratti. Eu queria saber se, como você já falou em algumas coletivas que você é muito mais sentir do que razão, eu queria saber se a escolha pelo Tietê vem de alguma dívida sentimental do passado. E eu estou falando isso para levantar a bola para você tirar isso de polêmica que já está acontecendo lá fora. Tá? E outra, se o Verratti, a hierarquia no elenco faz também ele ter uma titularidade forçada. Obrigado. Eu acho que as duas perguntas, hoje você deu uma... mas deu uma exagerada hoje, hein? Deu uma exagerada. Mas eu vou te responder. Você acha que eu vou colocar o Tietê porque eu tenho uma dívida com o Tietê? Assim, mas a torcida, pelo perfil que eu tenho, que eu demonstro no campo, a torcida pode até querer saber, eu não acredito que a torcida do Vasco, de maneira geral, ache uma coisa dessa. Nem se ele fosse meu filho, vai jogar os caras que eu acho melhor. O Tietê, eu vou repetir para você, o Tietê, 2 meses atrás, de saideira, ele estava todo o jogo entre os 3 melhores jogadores do time. Ele é o jogador da posição e a gente, assim, quer que o Tietê volte a jogar do jeito que ele está jogando. Isso não quer dizer que o Tietê vai ser titular sempre, mas se eu tiver que tirar, vou tirar a hora que eu acho que tem que tirar. Então, assim, isso é uma coisa meio risível, falar uma coisa dessa. Não é que eu nunca fiz e nunca vou fazer um troço desse. Não tem a mínima chance. A outra pergunta, qual foi que você fez? A do Veguete. De novo, você pergunta bastante sobre o Veguete. O Veguete, ele fez 2 gols contra o Red Bull Bragantino. E para o Veguete conseguir produzir, no jogo de hoje, ele foi o cara mais sacrificado. Porque assim, a gente jogou mal, a gente marcou mal e a gente não produziu. É um cara assim, a gente precisava. Seria justo cobrar o Veguete se a gente tivesse produzido bastante e ele não tivesse tido chance de gol, tivesse errado o gol. Então, é muito injusto cobrar o Veguete no jogo de hoje, na minha opinião. Porque se fosse ele, qualquer outro centroavante. A gente não produziu, a gente marcou mal, o Botafogo teve mais posse que a gente criou pouco, a gente cruzou pouco. Então, para um centroavante hoje, ia ser difícil ele aparecer no jogo de hoje. Ele jogou, como foi em Bragança, com a minha expectativa da gente conseguir produzir para ele poder finalizar. Do jeito que a gente jogou hoje, ia ser muito difícil o Veguete aparecer de uma maneira positiva no jogo. Bem como. Um camisa 9, que é a principal característica ofensiva, é um jogador de duelo, um jogador que faz gol, um jogador que ganha a bola na cabeça e que precisa de bolas bem cruzadas na área para ele poder aparecer mais no jogo. Aqui, Diniz. Aqui à sua direita. Boa noite, Joel Silva, do canal Colina em Foco. São 32 jogos, todos eles 31 com o Nuno Moreira de titular. Foi uma pergunta que foi feita, mas você acabou